Neste vídeo, iremos abordar de maneira histórica um movimento religioso conhecido como Estudantes da Bíblia. Então, se você se interessa pelo assunto, após a vinheta, acompanhe comigo. Olá, seja novamente todos muito bem-vindos ao canal Estudo Perspicaz. Para quem não me conhece, meu nome é Denis Silva, seja muito bem-vindo. Se é a primeira vez que você está aqui, sinta-se à vontade. Considere a possibilidade de se inscrever, dê o seu like aqui nas informações, compartilhe, também comente, quero saber a sua opinião sobre estes outros assuntos. Aqui nós abordamos temas históricos, gramaticais, comparações de textos e outros assuntos interessantes. Neste vídeo, dando continuidade à série de vídeos que nós estamos fazendo a respeito de grupos religiosos que viveram durante os séculos, abordamos um pouquinho a respeito de grupos que viveram durante a Idade Média. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de grupos contemporâneos, né? E na enquete que eu fiz, os Estudantes da Bíblia foi o grupo mais votado, para que possamos conversar aqui, dissertar em primeira instância. Irei abordar depois os demais grupos, como cristadelfianos, a Igreja de Deus do Sétimo Dia, né? Irei falar um pouquinho a respeito destes grupos também. Então, falando a respeito dos Estudantes da Bíblia, já ouviu falar a respeito deste movimento religioso? Muito bem. Então, como se iniciou o movimento conhecido como Estudantes da Bíblia? Estudantes da Bíblia, quando tratamos aqui de religião, é uma expressão adotada para designar os grupos de estudos bíblicos originado pelo pastor Charles Taze Russell e alguns associados nos Estados Unidos, por volta então da década de 1870. Os historiadores, eles trazem atenção, né? Usam a expressão o grande despertar. Houve 4 grandes despertar em sentido espiritual, né, durante os séculos. Os Estudantes da Bíblia então surgiu no terceiro despertar, que é uma expressão usada para grupos e pessoas que procuraram então, dentro de uma perspectiva bíblica e teológica, voltar às origens ou às raízes do cristianismo original, né? Então foram períodos onde grupos como os Estudantes da Bíblia, os Adventistas, os Mormons, Cristadelfianos, né, foram movimentos que ocorreram nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde líderes religiosos ou pessoas, né, procuraram ter esse retorno a raízes do cristianismo original em contrapartida contra os dogmas ou doutrinas consideradas então errôneas das igrejas tradicionais nestes países. Outra adendo que podemos trazer atenção aqui, que a expressão Estudantes da Bíblia nem sempre está relacionada também aos grupos que foram originados ou tiveram uma influência pelo grupo de Charles Taze Russell, né? Se você olhar na internet, existem grupos que levam esse nome Estudantes da Bíblia, mas são grupos evangélicos que não tem nada a ver, então, com o início histórico desse movimento, pois o Estudantes da Bíblia é uma expressão bem genérica, né? Então precisamos apenas ter atenção nestes pontos, que nem sempre Estudantes da Bíblia está relacionado ao grupo original, então, de Charles Taze Russell. Agora, quais são as principais crenças dos Estudantes da Bíblia? De maneira geral, os Estudantes da Bíblia não acreditam no dogma da Trindade, também no inferno de fogo para a punição de pecados e também na imortalidade da alma. Eles consideram, então, essas doutrinas como pagãs ou antibíblicas. Também eles acreditam na ressurreição geral das pessoas. Acreditam também que debaixo do reino de Deus todas as coisas serão restauradas no seu estado original, tal como, por exemplo, o paraíso na terra. Acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus, o único mediador
e único meio de salvação da humanidade ao depositar sua fé e seguir os seus passos. No início do movimento, além dos estudos bíblicos, foi também fundada uma associação não lucrativa, conhecida como a Sociedade Torre de Vigia, onde esta instituição, por assim dizer, coordenava todos os grupos dos estudantes da Bíblia produzindo Bíblias e também por publicações que era usada de maneira então comunitária por todos estes grupos. Mas com o passar do tempo, começou a haver diversas divisões ou cismas durante então vários períodos no decorrer do desenvolvimento deste movimento. Por exemplo, temos aí um gráfico simplificado onde nos ajuda a entender um pouco a respeito disso, né? Vários cismas se desenvolveram dentro das congregações dos estudantes da Bíblia, associadas então à Sociedade Torre de Vigia, entre os anos de 1909 e 1932. Mas essas divisões continuaram ocorrendo até pelo menos as décadas de 50, né? Não somente os estudantes da Bíblia que se desvincularam da Sociedade Torre de Vigia, devido a divergências da nova direção e divergências doutrinais, como também entre eles mesmos começaram a haver divisões, conforme nós iremos analisar então no decorrer deste vídeo. Então, com o passar do tempo, começou a ter vários grupos de estudantes da Bíblia, por assim dizer, e podemos trazer aqui alguns destes grupos, a título só de curiosidade. Dentre outros, passou a existir o Crentes do Novo Pacto, Estudantes da Bíblia Associados, Instituto Bíblico Bereano, Sociedade do Anjo de Jeová de Bíblias e Tratados, Instituto Bíblico Pastoral, Movimento Missionário da Casa do Leigo, Associação dos Estudantes da Bíblia Intransigentes, Associação Cristã do Milênio, Associação dos Estudantes da Bíblia da Aurora, Associação dos Estudantes da Bíblia da Epifânia. Logicamente que essa lista aqui é bem mais longa, né? Chegando aí a quase 30 a 50 grupos de estudantes da Bíblia diferentes. Alguns, então, bem mais tradicionais, né? Por seguir mais de perto o entendimento de Russell no começo e de sua literatura. Outros já não concordando mais com que Russell, né? E o seu entendimento bíblico, então, se distanciando um pouco mais dessa visão do início do movimento, mas de uma maneira geral, alguns têm associação entre si, outros não, mas há uma cordialidade entre estes grupos. A partir de agora vamos ver como se desenvolveu e qual foi o motivo então de alguns grupos terem começado a se separar um dos outros. E podemos iniciar aqui com o grupo Crentes do Novo Pacto. Em 1909, Matthew M.C. Peel, um ancião viajante, né, ou peregrino, conhecido naquele tempo, né, membro dos estudantes da Bíblia, então de Chicago, dissociou-se do movimento de Russell, quando surgiu uma controvérsia sobre a visão ampliada de Russell acerca da aplicação e do momento da nova aliança, mencionada ali, então, por Jeremias. Juntamente, então, com Matthew, Hennings, também um membro e representante da Sociedade Torre de Vigia na Austrália, se juntou então a Matthew com respeito a essa divergência doutrinária com Charles Taze Russell. Assim, eles formaram o grupo conhecido como Crentes da Nova Aliança. Esses crentes da Nova Aliança, juntamente com outros grupos, com o passar do tempo, passaram a ser conhecidos como Estudantes da Bíblia Livre, onde esses grupos eles rejeitam entendimentos, né, proféticos de Russell e também as suas literaturas. Eles não possuem, então, uma comunhão com os demais grupos de estudantes da Bíblia, mas, como eu trouxe atenção, há uma cordialidade, um respeito entre eles, mas não são considerados, então, como estudantes da Bíblia tradicionais, por assim dizer. Outro grupo que podemos trazer aqui a atenção é o movimento missionário da Casa do Leigo, ou movimento missionário do Leigo Doméstico. Foi fundado, então, por Paul Johnson, em 1920.
Então, ele surgiu dentro de um desentendimento entre os membros do comitê editorial da Associação Torre de Vigia da época. Então, este movimento ele passou então a agir de maneira independente, produzindo então materiais para instrução dos grupos que passaram a ser independentes da Associação Torre de Vigia. Com o passar do tempo, após a morte de Johnson, dentro do próprio movimento então que ele formou, teve outras divisões, tais como feitas por John Carlson, que foi desassociado em 1955 e formou o movimento missionário doméstico de Laodiceia. E também Joe Helpfley, que deixou então o movimento por ter sido desassociado em 1956. E ele formou também o seu próprio grupo, conhecido como Associação dos Estudantes da Bíblia da Epifânia. Então, estes foram os cismas dentro de um outro cisma que ocorreu nesse desenvolvimento destes grupos de estudantes da Bíblia. Outro grupo que podemos trazer aqui de maneira breve é o Instituto Bíblico Pastoral, fundada por volta então de 1918, quando vários líderes e membros proeminentes retiraram seu apoio à Sociedade Torre de Vigia, após ali uma divergência sobre a nova direção e questões também doutrinais. Foi fundado então ali um dos seus cofundadores, R.A. Streeter. Até então, a sua morte em dezembro de 1924, foi produzido então uma publicação, uma edição então, da revista ou do material intitulado O Arauto do Reino de Cristo. Atualmente, assim como outros grupos, este grupo está ativo e produz materiais e literaturas para diversos grupos de estudantes na Bíblia, tanto nos Estados Unidos como em outros países também. Agora queria apresentar aqui um grupo conhecido como a Sociedade dos Estudantes da Bíblia da Aurora. Este grupo surgiu então em 1928, no intermédio de Norman Woodward, também com respeito a algumas divergências e a nova política da Sociedade Torre de Vigia na época. Eles começaram então a trabalhar de forma independente, produzindo e distribuindo publicações bíblicas que eram usadas então por diversos grupos de estudantes da Bíblia na época. E aí, conforme vocês estão vendo, há um escritório então na região de Nova Jersey, onde se produzia e continua a se produzir essas publicações, literaturas para os grupos de estudantes da Bíblia. Mas, com o passar do tempo, em 1966, foi lançada uma publicação conhecida como a Bem-aventurança. Foi um pequeno livreto que rejeitava muitas das opiniões de Russell sobre profecias bíblicas e o fim dos tempos. Então, esse lançamento dessa publicação acabou, então, polarizando os estudantes da Bíblia que ainda aceitavam as visões de Russell, né? Aqueles que eram mais tradicionais. E um movimento independente foi formado em 1974, fazendo assim, então, mais uma divisão, um cisma surgindo entre os estudantes da Bíblia. Agora, saindo um pouquinho aqui da esfera, né, de cismas que ocorreram nos States, vamos falar um pouco aqui de outros grupos que se desvincularam em outras regiões do mundo, tal como, por exemplo, no país da Europa. Podemos trazer atenção aqui a respeito de um grupo conhecido como os Amigos do Homem. Esse grupo foi fundado então por Frederick Lewis. Esse grupo começou quando ele passou a publicar as suas próprias opiniões pessoais e enviou então a mensagem de Laodiceia, né? Na qual ele trazia atenção às suas próprias visões a respeito de várias profecias e entendimentos bíblicos que estavam em divergência com o que era entendido ali pelos estudantes da Bíblia, inclusive por Russell, né? Por volta de 1912.
Com o passar do tempo, ele foi então expulso da associação e ele passou então a publicar jornais e outras literaturas, onde ele, por intermédio do seu grupo, passou a disseminar os seus entendimentos de maneira independente da Associação Torre de Vigia da época. Hoje, eles continuam ativos em diversos países da Europa, inclusive na Suíça, que é onde começou esse movimento, e subsiste então até os dias de hoje. Agora, saindo então um pouco da Europa, iremos para a África, aonde então houve mais cismas dentro dos movimentos dos estudantes da Bíblia. Em 1907, um homem conhecido como Joseph Wolff, ele apresentou então as literaturas de Charles Taze Russell a pregadores locais na África. Então eles usaram as literaturas de Russell sem a supervisão da sociedade Torre de Vigia, resultando no desenvolvimento de vários movimentos que passaram a ser conhecidos como movimentos Torre de Vigia independentes. Joseph, ele era um missionário dos estudantes da Bíblia, mas ele tinha sido missionário de outras igrejas anteriormente, tais como a Batista e também os Adventistas. E do Adventismo, além de ele pregar o que os estudantes da Bíblia eles traziam atenção, eles também agregavam o ensino da guarda do sábado. Isso fez com que Russell tentasse orientar com respeito a essa questão de ele continuar pregando essa questão da guarda do sábado como sendo algo que era necessário que os cristãos continuassem a fazer, e ele acabou sendo então desassociado do grupo dos estudantes da Bíblia. Hoje esses grupos continuam ativos em diversos países da África, né? Movimento então conhecido como Kitawala, aonde eles levam ainda a expressão Torre de Vigia, mas não tem nada a ver então com as testemunhas de Jeová atuais, né? Que utilizam essa expressão dentro da sua instituição legal. Eles estão presentes ali, né? Esses movimentos Torre de Vigia, países ali como a Tanzânia, República Democrática do Congo, Burundi e outros grupos até os nossos dias. Agora, uma questão de curiosidade, alguns podem perguntar quantos estudantes da Bíblia existe em todo o mundo. Segundo um site do próprio Estudantes da Bíblia, os estudantes, de maneira geral, podem chegar até a 50 mil. Mas, de acordo com as minhas pesquisas, devido a essa grande pluralidade de diversos grupos que foram influenciados de maneira direta ou não pelos os grupos iniciais de Charles Taze Russell, eu ainda sou até um pouco mais generoso. Acredito que os estudantes da Bíblia chegam a ter aí cerca de 70 ou até mesmo 100 mil estudantes ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos e em diversos países da Europa. Obviamente aqui foi apenas um recorte e um grande resumo desse movimento. Poderíamos trazer aqui dezenas e dezenas de outros grupos, as suas histórias individual, o porquê das divisões, mas o vídeo ficaria muito grande, né? Teríamos que produzir aí 3, 4 vídeos para abordar uma parte apenas destes grupos, pois a história deles são bastante ricas e possuem muitas informações, né? Então, infelizmente, não daria para trazer tudo de uma vez aqui. Mas aqui foi só para trazer uma visão tanto geral do desenvolvimento destes grupos. Alguns deles existem até hoje, outros acabaram então juntando-se a outros ou desaparecendo. Então é uma história bastante complexa do desenvolvimento deste movimento. Mas espero que vocês tenham apreciado aí, tenham achado interessante. Comente, traz atenção a alguns detalhes que talvez eu não trouxe atenção aqui no vídeo. Fique com Deus, compartilhe aí. Até mais. Tchau.